Olá a todos, o meu nome é Sérgio Claudino e eu falo-vos desde a Universidade de Lisboa, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, onde em 2011, e portanto já há muitos anos, foi iniciado o projeto Nós Propomos, que é neste momento o principal projeto internacional de educação geográfica. O projeto Nós Propomos significa, como vocês sabem, basicamente isto, que a universidade e as escolas devem estar ao serviço da comunidade. Não é razoável que as escolas, que têm os jovens em formação, que têm das pessoas mais qualificadas, que são os professores, não colaborem na melhoria da comunidade, na melhoria do bairro, na melhoria da cidade. Mas, ao mesmo tempo, se o projeto que nós propomos tem este sentido de devolver a aposta que a sociedade faz na escola, também é verdade que o projeto que nós propomos pretende, para além das propostas, e elas são muito importantes, traduzem o empenho de todos os alunos e de todos os professores, para além das propostas que vocês apresentam no seminário, significa que nós pretendemos que cresçam em cidadania, ou seja, se habituem a olhar para os problemas como sendo problemas de cada um de nós e não problemas que são para ser resolvidos pelos outros. É isto que nós chamamos de cidadania territorial, ou seja, de estarmos comprometidos em resolver os problemas da nossa comunidade. E é esta educação geográfica nova que nós desenvolvemos no projeto que nós propomos, que está espalhado por todo o mundo, que este ano de 2015 foi desenvolvido, por exemplo, em Timor-Leste, como foi desenvolvido em Moçambique, em Angola, em Portugal, em Espanha, na realidade no Brasil de norte a sul, no México, no Peru. Ora, eu quero dar aqui uma saudação particular aos alunos da Escola Estadual António Abadim de Araújo, que eu já conheço, que eu já visitei, que eu já tive o prazer de visitar, da Escola Municipal Raimundo Guerra, e dizer que nós esperamos que vocês transportem ao longo da vossa vida o projeto nós propomos neste sentido de compromisso com a comunidade, no sentido de ajudar a construir uma cidade melhor. E, neste caso, uma cidade de Caicó melhor. As minhas últimas palavras vão para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Caicó, pelo acolhimento que tem dado ao projeto e, se me permitem, uma última saudação aos colegas que trabalham nas escolas e que tornam possível o desenvolvimento do projeto, sob a coordenação do professor Iaponi. O professor Iaponi tem sido, na realidade, a grande semente do Nós Propomos em Caicó e, portanto, eu quero cumprimentá-lo de uma forma particular, em meu nome pessoal, mas também em nome de todos aqueles que fazemos o projeto Nós Propomos. Muito obrigado a todos e, sobretudo, muitos parabéns pelo trabalho já desenvolvido e que este seminário também traduz. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui à culminância do projeto internacional Nós Propomos, que é um projeto desenvolvido aqui na UFRN, junto com a Universidade de Lisboa. Para quem de repente está me conhecendo hoje, embora eu já conheça alguma dessas carinhas, que a gente já trabalhou alguns semestres lá em alguma daquelas atividades temáticas, sou o professor Iaponi Galvão, professor do Departamento de Geografia aqui do SERES,
Estou aqui junto com quem realmente faz a educação, ó, do meu lado aqui, direito, do meu lado esquerdo, né? E principalmente a importância que vocês possam levar essas práticas para a vida de vocês. Eu acho que esse é o principal objetivo do projeto. Fazer com que essas práticas cidadãs sejam feitas no dia a dia. Porque muitas vezes a gente pensa, não, o problema está lá, não sei aonde, está longe. Não. Às vezes o problema e a solução, porque é por isso que o nome do projeto é Nós Propomos, a solução está aqui conosco. Às vezes na nossa própria comunidade, às vezes pequenas ações fazem com que esse problema seja efetivamente resolvido. Então, primeiro, agradecer aqui ao Dogivan, parceiro de primeira hora do Nós Propomos desde 2023, né? Está com a gente, já vai fazer 3 anos, juntamente com o Fábio, que é o pioneiro do Antônio Aladim, aí mais recente, o Joelson, né? O Raimundo Guerra, lá na Alta Boa Vista, que também vai estar aqui assim como vocês na semana que vem, assim como também o colega Marcos Vinícius, aqui da ECAN, né? Do Calpurnia Calma de Amorim, todas as escolas situadas aqui em Caicó, né? Falando isso que a atividade está sendo gravada, que as pessoas de outras partes do Brasil e do exterior vão assistir. Então é importante a gente situar que nós estamos. Caicó é um município que fica localizado a 270 quilômetros da capital, Natal. Fica situado no centro-sul do Rio Grande do Norte. Mas falando centro-sul, ninguém diz, a gente chama o que aqui? Seridó. Então aí sim, falando Seridó, o povo sabe o que é. Agora fala centro-sul do Rio Grande do Norte, mas enfim. Geograficamente é centro-sul do Rio Grande do Norte. Mas historicamente é Seridó, ainda mais ainda Seridó Ocidental, que o meu geógrafo aqui não deixa mentir. E Caicó ainda tem um privilégio, né? Para o pessoal que está no outro lado da tela nos assistindo. Fica a 400 quilômetros de Fortaleza e 400 quilômetros do Recife, né? Então é uma cidade que tem uma localização muito estratégica dentro do contexto, não só potiguar, mas no contexto nordestino. Às vezes a gente nem percebe isso, da importância que Caicó tem, não só no contexto do Rio Grande do Norte, mas do Nordeste. Porque vocês imaginam, Caicó está entre as 2 maiores capitais do Nordeste, que são Fortaleza e Recife, 2 das maiores capitais, porque na verdade Recife é a 3ª maior em população. A 2ª maior é Salvador e a maior capital hoje, segundo o censo de 2022 do IBGE, é Fortaleza. Então, é uma localização privilegiada e mais do que isso, a gente precisa fazer que essa localização privilegiada que a gente tem, né, se torne ainda mais robusta, né, seja mais vista e que as coisas, as situações, os problemas que ocorrem aqui sejam melhor vistos e solucionados também por nós mesmos que fazemos essa cidade chamada Caicó. Esse é o ponto do projeto. E isso, com certeza, eu já estou vendo os cartazes que vão aparecer já já aqui. E aí, apresentando também o professor Gerson Brenner, que é professor do Departamento de Geografia. Gerson Brenner, que também participou do começo que nós propomos, ainda quando era cidade educadora, em 2019. E hoje, Luan Brenner, que também é aluno aqui da graduação, é o bolsista também. Nosso aluno aqui da Geografia também, está conosco também. E temos aqui as 2 colegas que estão lá na retaguarda da Escola Estadual Zusa Januário, que fica localizada na Barra Nova, na zona oeste de Caicó, né? Na parte zona oeste urbana de Caicó. Que aí eu queria que elas dessem só uma palavrinha, falasse o nome aqui rapidamente. Meu nome é Fabiane Medeiros, sou professora de Educação Especial e acabo auxiliando a turma. Olá, meu nome é Analgisa, eu sou professora de ensino religioso e estudo orientado. Obrigado pela presença de vocês, que abrilhanta ainda mais aqui esse momento tão especial, né? Que é tão importante, inclusive com a presença de todos esses meninos aí que estão fazendo o projeto ao longo desse ano de 2025. Então, o segundo momento aqui, depois dessa apresentação, né? A gente vai agora passar rapidamente, só uma fala rápida do professor Sérgio Claudino. Sérgio Claudino, que é o professor da Universidade de Lisboa, em Portugal, ele que criou o projeto em 2011, o projeto, portanto, está caminhando para os seus 15 anos, começou em Portugal, mas hoje está espalhado por vários países, tanto de língua espanhola quanto de língua portuguesa, como o México, Timor-Leste, a Colômbia, Angola, Moçambique, enfim, todos esses países que falam português e espanhol fazem parte. A própria Espanha, claro, né, que é vizinha ali de Portugal, está participando também. E aqui no Brasil são pelo menos 40 universidades brasileiras que participam hoje do Nós Propomos. A UFRN mais 40 participam. Então, é um projeto que está gerando muitos frutos, né, e é muito importante, né, que aqui no Rio Grande do Norte, Caicó seja uma dessas bases, porque não tem só Caicó também participando do projeto no Rio Grande do Norte, Paulo dos Ferros e Açu. Paulo dos Ferros estão o Ed de Açu, na pessoa do professor Rosalvo, se ele estiver assistindo a gente manda um abraço para ele. E em Açu, com a professora Elisonete, que se você chamar Elisonete lá em Açu, ninguém sabe o nome dela dessa forma, então chama ela de Eligi, é mais fácil. E também ambos já estiveram presentes aqui em Caicó,
nesses momentos, né, de implantação do projeto. Então, são eles dois. Teve a professora Edicês, também do IFRN, que também chegou a participar do projeto, também faz algumas intervenções, ela é professora do IFRN, então, de Parnamirim, também faz parte, e a gente espera que vá para Mossoró agora com a professora Flávia, né, a professora Flávia Spinelli, um abraço para ela também, na UERN do Mossoró. Então, são cidades importantes do Rio Grande do Norte que o projeto está sendo desenvolvido, e Caicó está tendo uma atração muito grande, como diz o velho Sérgio Claudino. É isso. Então, vamos só ouvir rapidamente aqui um pouquinho o que o Sérgio Claudino falou, porque é uma palestra que está disponível no YouTube, no canal da GV Caicó, para quem quiser assistir. É só seguir, @GV Caicó RN no YouTube, no Instagram, no Facebook, @GV Caicó RN. Mas a gente vai ouvir algumas coisas que ele falou que nós propomos, só para a gente ter uma ideia. Muita honra e satisfação, abrimos hoje o segundo encontro estadual do projeto Nós Propomos aqui no Rio Grande do Norte. É uma satisfação e eu diria mais, uma emoção muito grande estar aqui com os colegas, professor Rosalvo Carneiro, a professora Francisca Elizonetti, né, conhecida carinhosamente por todos aqui do Rio Grande do Norte, por Luiri, a professora Edicês Barbalho também, que também está aqui conosco. Então, os 4 professores que estão hoje aqui em suas respectivas instituições de ensino superior, tocando nós propomos, juntamente também, no caso aqui de Caicó, com os professores da educação básica, o professor Fábio, o professor Marcos Vinícius, também nosso querido professor Dogivan, nosso professor Jaelson também, todos aqui presentes também, né, nas 4 escolas de Caicó que estão presentes no projeto Nós Propomos nesse momento, a Escola Estadual Lula Januário, a Escola Estadual Falcone Calda de Amorim, a Escola Estadual Antônio Eladim de Araújo e a Escola Municipal Raimundo Guerra. Estão todos aqui presentes nesse momento, além de, claro, a direção do SERES aqui presente, o professor Diego Salomão, as coordenações da licenciatura, a coordenação do bacharelado em Geografia, as coordenações dos programas de pós-graduação em Geografia e Educação aqui do SERES do FRN de Caicó, e, claro, a todos os nossos alunos, que são a nossa grande razão de existir aqui, que também estão presentes, nos assistindo nesse momento, e a você também que está aí do outro lado da tela, né, do ecrã, como fala o nosso querido professor Sérgio Claudino, que estão nos assistindo nesse momento no canal da GV Caicó no YouTube, já que essa transmissão está simultaneamente aqui no auditório do SERES e, ao mesmo tempo, no YouTube para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo ver. Então, é uma satisfação muito grande, professor Sérgio, contar com vossa fala hoje, nosso inspirador, nosso timoreiro, o professor Sérgio Claudino, que está caminhando nesses 15 anos para o Nós Propomos. Estamos começando aqui no Rio Grande do Norte, de certo modo, as comemorações, né? Vai ser um ano inteiro de comemorações, de rememoração, de reflexões e de esperança também, para que esse projeto ganhe cada vez mais potência, ganhe cada vez mais força, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas também no Brasil, nos espaços lusófonos, enfim, no mundo, onde quer que esteja a geografia, o projeto que nós propomos esteja presente. O professor Sérgio Claudino, que é formado em Geografia pela Universidade de Lisboa, o professor Sérgio Claudino, que também atuou durante décadas na Universidade de Lisboa e continua atuando, continua presente na Universidade de Lisboa, continua presente em vários recantos do Brasil e do mundo, Portugal, Brasil e mundo, e é uma honra muito grande, professor Sérgio, estar aqui conosco nesse momento, abrilhantando o segundo encontro que nós propomos no Rio Grande do Norte neste ano de 2025. Professor Sérgio, fique à vontade de falar, senhora. Muito bom dia. É para mim um prazer estar de novo em agosto, não presencialmente como o ano passado, mas por esta forma, participar do nosso propomos o Rio Grande do Norte e, neste caso, de forma muito especial, a participar no segundo encontro que nós propomos, quando o ano passado eu próprio, o professor Iaponi, a professora Vivi, com o professor Rosalvo, estivemos nós propomos Rio Grande do Norte em Paulo Freire. E, portanto, é uma alegria perceber que este encontro tem continuidade e dar de forma particular os parabéns ao professor Iaponi Galvão, que logo o ano passado
prontamente se prestou a dar continuidade, desta vez em Caicó, a este encontro regional. E estes encontros são muito importantes porque os projetos são feitos de redes pessoais e de redes de afinidades. E, portanto, tomáramos nós que o exemplo do Rio Grande do Norte, isto também é dito, é para tentar entusiasmar outros colegas de outras regiões, que noutras regiões se repitam estes encontros regionais. O professor Iaponi Galvão deu um tema, sabendo que na próxima segunda-feira o ano letivo em Portugal começa no dia 1 de setembro. E, na realidade, nós, no dia 1 de setembro, vamos ter o primeiro dia do 15º ano do projeto e, portanto, ela deu-me uma caminhada avançada este tema para os 15 anos. Então, o que é que eu fiz? De certa forma, fui buscar algumas imagens que na realidade já são pouco históricas da fundação do projeto, depois falo do projeto, naturalmente, e finalmente também celebro um bocadinho do trabalho, tento homenagear um pouco do trabalho que tem sido desenvolvido no Rio Grande do Norte. Uma saudação para todos os colegas, e eu agora tenho medo de começar a mencionar os nomes, sempre com medo de me esquecer, uma saudação de qualquer das formas, particular ao Sérgio, e eu espero que continue esta caminhada de nós propomos e também de apoio ao professor Iaponi Galvão. Então, o projeto que nós propomos está... Só para fazer a apresentação, só para fazer rapidamente a apresentação, né, do professor Sérgio, esse vídeo está na íntegra, né, no canal da LGB Caicó no YouTube, só para a gente mostrar quem é o professor Sérgio, como é que o projeto começou, para que a gente, sem mais delongas, né, vá para o segundo momento, que é a apresentação de vocês. Vamos agora para o segundo momento, e hoje vamos para cá, Gerson também, as colegas, fiquem à vontade, chegar para o segundo momento. Gente, vamos fazer da seguinte forma, certo? Eu vou pedir primeiro que apareça o grupo voluntário. Se não aparecer o grupo voluntário, aí eu vou selecionar dentro da sequência que eu achar melhor. Tá certo? Lembrando que faz 15 anos que tem um projeto, como o professor falou, só que A3 só, né, A2, a gente faz ele na escola. Né? Então, dessa forma, essa turma ela foi escolhida não por acaso, é uma turma muito boa, e junto com o projeto que nós propomos, logo, nós vamos para a culminância do o projeto do 4º trimestre lá da escola, que envolve sustentabilidade, que é justamente conhecer o horto da universidade, como também algumas instalações, tá certo? O professor quer dar uma palavra? Não? Boa tarde, pessoal. Qual a faixa de idade de vocês? Vocês estão em que? Qual é o ano escolar? Oitavo. Eu vejo que é muito interessante vocês participarem desses eventos, assim, de modo geral, desses eventos, porque isso vai trazer vocês, tirar vocês daquela teoria e partir logo para essa prática, que eu acho que é algo muito necessário. E para a formação de vocês, não sei, eu acho que todo mundo quer, sei lá, ser professor, ser médico, advogado, alguma coisa do tipo. Isso vai ser algo fundamental, porque essas apresentações vão deixar vocês mais à vontade para falar na frente de várias outras pessoas. E o próprio projeto de vocês vão trazer problemáticas que envolvem a vida de vocês, que envolvem a sociedade, que envolvem Caicó, que envolvem a vivência de vocês. E é isso que a gente espera que vocês tragam aqui para a gente hoje. E claro que vocês vão fazer isso, né? E vocês vão perceber que cada um de vocês tem uma integração diferente do que é a vivência, no caso da cidade. E é por isso que nós propomos
ele traz isso para a gente. Por isso nós propomos começar de base, vocês são a base, vocês são a referência para a gente. Vocês tragam suas indagações o que vocês imaginam sobre o nível. E é isso. Minha palavra, inicialmente, é isso mesmo. Então vamos passar agora para falar para o Dom Giovanni, para o pessoal que vai vir apresentar, que vai ser o primeiro grupo. Aqui as meninas. Já escolheram de forma A famosa democracia. aleatória, participante. Ela fez assim, ó. Exato. Vamos lá para o outro. E a gente agradece novamente, das boas-vindas aqui ao FRN, né? Então já agradecendo de novo. Fiquem à vontade. Se não quiser falar com o microfone também não tem problema, porque aqui a sala tem uma boa acústica, né? A acústica aqui é muito boa. A gente facilita esse processo. Provavelmente o equipamento de filmagem vai vir mais para cá para perto, né, Luan? Fica mais fácil. Dá para usar outro microfone também se vocês quiserem. Vocês ficam à vontade. Ele organiza uma forma de 2 segundos para. Isso. Podem se dividir horizontalmente. Sim, ou se puder, vai ser maravilhoso. Oh, que beleza. A gente agradece. Claro. Boa tarde. Tá. Boa tarde, pessoal. Hoje meu grupo vai falar sobre a baixa arborização no bairro Barra Nova. As nossas ruas, elas são muito carentes de árvore e a gente vai falar um pouquinho para vocês dos problemas e das soluções para isso. A falta de árvore nas ruas prefere ter mais calor, as ruas ficam muito quentes, ficam muito desagradáveis, principalmente no verão. Com a arborização, o ar fica mais poluído e cheio de poeira. As árvores ajudam a filtrar o ar e melhorar a respiração. Muito bem. A falta de árvores também. A falta de árvores ocorre muito risco de alagamento. Por isso, Vou falar a parte dele. A falta de árvores, elas ajudam para na verdade, elas ajudam a diminuir os alagamentos. a árvore, ela ajuda a diminuir o alagamento, porque o chão, ele vai absorver a água. Então, sem árvores, fica pior para gente absorver essa água, então aumenta o risco da rua alagar mais fácil, ficar mais toda aquela lama, etc. Algumas das soluções mais simples são a solução mais simples é que com a gente pede ajuda da prefeitura para ter projetos de conscientização para que dessa arborização tenha mais doação de mudas, de plantas e de origem nativa aqui da cidade também fica até melhor, mais cultural, e árvores frutíferas. Porque o pé de ninho, a gente planta ele na frente das nossas casas, mas ele não é nada bom, porque o ninho, ele gosta muito de água. Então, ele vai procurando raiz até achar, ele vai procurando raiz até achando água. Então, isso não vai favorecer o piso e não é nada beneficente. É isso. Muito obrigada, pessoal. Muito bem. Gente, só os demais que vão vir, muito bem. Só os demais que ainda vão vir, não, tá tudo bem. Não se preocupem com a apresentação ela ser filmada e que o pessoal vai editar, o professor já avisou. Então, não fiquem preocupados em errar. Né? Façam o que vocês sabem fazer, como o professor falou bem aqui. A gente está tratando de problemas da rua de vocês, do bairro de vocês. Vocês têm intimidade para falar sobre isso, não tem que ter medo, vocês sabem, certo? Próximo grupo. E é isso. Voluntários. É a realidade de vocês sendo mostrada. Sim, toda a relação. Ó, o pessoal ali quer vir. Isso. Natália, Radija aí. Larissa. Fiquem à vontade. Vou chamar. Que maravilha. Vou chamar aqui 2 dos meninos para segurar para vocês.
Vinícius e Igor, pode vir? Então vocês ficarem ali. Vocês podem ficar à vontade, eu vou em cima da frente. Boa tarde. É o outro. Boa tarde a todos. Eu me chamo Ana Radícia. Me chamo Natália. Hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho e os componentes. A gente já falou o nome e agora eu vou passar o microfone para a Natália. O nosso trabalho vai falar sobre os lixos no meio da rua. Aqui tem algumas imagens mostrando o lixo, né? O lixo jogado no meio da rua é um problema que prejudica toda a comunidade, além de causar mau cheiro e atrair insetos e animais. Ele entope poeiros, favorece o simples ato de descartar resíduos no local correto faz a diferença. E, tipo assim, como a gente pode prevenir esses problemas? Os problemas são esses que a gente acabou de falar sobre a poluição. E o melhor jeito da gente prevenir isso é evitar de jogar plástico, garrafa PET, por exemplo. Nós saímos de casa, só que a gente está com lixo na mão. Aí não encontramos lixeira. Em vez da gente jogar no lixo, no meio da rua, a gente espera chegar em casa para jogar na lixeira de casa. E sempre se lembrar de quando o caminhão do lixo passar, a gente sempre colocar o lixo, evitar deixar garrafa PET, algo que acumule água no meio da rua, que pode trazer doenças, e entre outras coisas. E é isso. Junto com o professor Gerson, também do Departamento de Geografia, o Ivan, que é o nosso aluno, né? Acho que o Marcos Vinícius conhece, né? Também está conosco aqui nessa, lá no Usa Januário, assim como o Marcos também é companheiro de primeira hora no Calpurnia Caldas de Amorim, a RECAM. É até engraçado, Marcos, que às vezes eu lembro primeiro do Calpurnia Caldas de Amorim e eu lembro a sigla ECAM, que era mais fácil. E aí a gente, num segundo momento, assim que o pessoal dos USA concluir, né, Dom Ivan? Tem mais alguma apresentação dos USA ainda? Tem mais, ainda mais uma apresentação dos USA? Tem mais outra. E aí começamos com as apresentações do Calpurnia Caldas de Amorim. É isso. E o professor Gerson também está aqui conosco acompanhando, assim como o Luan também. Então, vocês fiquem à vontade. Esse está até melhor. Mas... Boa tarde. Meu grupo sou eu e Guilherme. A gente vai falar sobre alguns problemas que tem nas nossas ruas. O meu é que um poste que está na minha rua queimou e faz alguns dias que está sem luz. Que o governo não faz nada. Né? E outro problema é que as árvores cultivadas nas nossas ruas, a maioria é sem árvore cultífera. Prejudica muitos animais colonizadores e está matando a maioria dessa vez. Vou falar sobre os lixos na rua, porque tem muitos lixos espalhados pela rua e seria bom que o governo fizesse mais coleta de lixo mais frequentemente, pois eles fazem, mas não fazem frequentemente, fica muito lixo espalhado pela rua. E é isso. Realmente, o que eu não escuto falando, não quero ter a mesma coisa. E eu não vou apresentar fazer uma noite. Obrigado. Eu meu grupo vou falar sobre o projeto Nós Propomos Melhor do Meio Ambiente. A situação que a gente fala hoje aqui é sobre esse motivo de bom e uma qualidade de uma produção feita foi organizada por alguns garotos ou pessoas que costumavam jogar ali e organizar essa preparação. Só que com o passar do tempo, as pessoas não frequentando mais o campo, começaram a botar muito lixo lá e com isso até hoje a situação ainda está muito precária e eu vou passar agora a palavra para ele. Falar sobre os problemas e objetos que foram jogados lá para não estar esse estabelecimento. Muito lixo, mau cheiro, pedaços de vidro, ratos e restos de animais.
A solução que pode fazer para melhorar aqui é juntar o lixo, botar uma placa de não gosto de lixo, tentar ir fazer um caminho para ir para lá, passar o tempo lá, jogar e futebol lá. Você quer ver alguma coisa? Alguma coisa? Isso? Esse grupo aqui ele falou mais dessa questão de não ter um lazer por causa do espaço que está, de certa forma, está vilipendiado ali, né? Isso. Tá poluído. Principalmente ali onde eles falaram bem, que eu pessoalmente conheço bem, que é o conjunto Valfredo Gugel, que também fica na Zona Oeste, na região da Barra Nova, aqui em Caicó, e é uma área também que é muito esquecida pelo poder público, né? Poucas ruas são pavimentadas, os espaços de lazer praticamente são feitos de forma improvisada pelos próprios moradores, utilizando terrenos baldios para que eles possam ter suas áreas de lazer. E aí tem outras situações também, como a ausência, por exemplo, de assistência de saúde. O único posto de saúde do bairro praticamente não fica no bairro, né? Quem é do Valfredo Gugel, e até vou estar fazendo entre aspas a denúncia, sabe disso, o posto de saúde do Valfredo Gugel fica praticamente numa área contínua da Barra Nova, né? Se quem de repente não conhece Caicó, fica no lado direito da antiga BR-427, que hoje é pertencente à prefeitura, né? Houve a municipalização daquela via, né? Vocês sabem, ela foi municipalizada, mas o posto fica no interior do Valfredo Gugel. Como, por exemplo, ele poderia ficar na rua Cícero Romão. Quem conhece o Valfredo Gugel sabe que é uma das principais ruas, se não a principal rua do Valfredo Gugel. E o grupo deles, que até o que eu já tenho falado, o grupo deles, não sei qual foi deles que comentou comigo, eles estavam muito em dúvida, justamente na questão dos temas, eles não ficarem repetitivos. Não, mas né? E aí, que aí não tem um problema, não tem nenhum problema. Só que aí, o que eles viram? Eles viram nessa questão não ter o nicho deles, que é jogar bola. Procedimento da USB mais medidos e equipamento. Criar. Pronto, isso é o meu trabalho. Fazer só umas palavrinhas entre as apresentações. Vamos fazer um apontamento, porque inclusive o cartaz dele ficou muito bom, merece até, por favor, traga seu cartaz aqui de novo. Não sei se vocês perceberam a imensa quantidade de problemas. Não, você vai segurar comigo aqui. Segura aqui, mostrar ali para a câmera, para outra câmera. Olha a quantidade de desafios, para não dizer problemas, que realmente existem na Barra Nova, na Zona Oeste de Caicó. Alagamento, obras inacabadas, poluição do rio, risco ambiental, criminalidade, trânsito, infraestrutura não decente, saúde pública, desigualdade social e gestão ambiental frágil. Então, olha a quantidade de problemas que foram levantados aqui e o desafio para encontrar essas soluções, que é difícil. E o pior de tudo, né, é que muitas vezes esses problemas a gente já está tão acostumado, que era esse o ponto que eu ia colocar, a gente já está tão acostumado com esses problemas, que muitas vezes a gente trata-os como se fosse algo parte da nossa paisagem, parte do nosso dia a dia, parte do nosso cotidiano, algo que fosse banal, como falou muito bem o professor Nogivan. E a gente sabe que não é para ser tratado de forma banal. Não é banal você passar num rio que até a década de 1980 abastecia a Zona Oeste de Caicó, o rio Barra Nova, ele acabava ajudando no abastecimento e hoje ele é simplesmente um imenso esgoto a céu aberto. Acho que você fica para usar esse mesmo, um imenso esgoto a céu aberto. E fora os outros problemas que o nosso colega aqui brilhantemente levantou também. Ele, a outra que não teve como vir, mas que fez o trabalho com você também. Então acho que esse é o ponto. Porque a gente percebe que os problemas acabam sendo bastante semelhantes, mas as soluções, que também deveriam ser igualmente semelhantes, acabam não aparecendo por isso. E as ruas dos bairros são diferentes, né? Então eles vivenciam o mesmo problema, mas tratam como se fosse de forma diferente. Normal, mas é isso que acontece. Exatamente. Problemas de soluções, como lixo na rua, esgoto a céu aberto e algumas poluições aqui no rio.
Primeiro eu queria falar do esgoto a céu aberto. Nós vemos aqui nessa imagem que é tipo uma ponte. E debaixo da ponte, no momento que tem um esgoto, vai ter muito cano. Se você joga lixo no esgoto, o lixo vai estar dentro desse cano, vai acabar entupindo. Quando a chuva vier, vai encher, o lixo vai se espalhar pelas áreas, vai espalhar insetos, vai espalhar tudo. E outra coisa também, essa água desse esgoto, normalmente ela é descida de todos os bairros lá de cima do Alfredo. Em cima do Alfredo, essa água que tem um hospital. Então sabemos que essa água é mais contaminada ainda, que é a água do hospital. Então se essa água vai para a terra, contamina a terra, quem pisa ali, e tudo. Quando chove também lá, tem água até. Quando chove a pressão é tão forte que tem água até aqui. E outra coisa também, quando a prefeitura foi fazer esse esgoto, eu não sei porquê, eles não fizeram nem ponte. Não tinha nem ponte. Isso aqui foi meu tio que fez, literalmente. Se você passar nessa rua aqui, nessa ponte aqui, já vê que foi meu tio que fez. E uma das soluções para isso seria tampar, igual até do Botafogo, mas como eu acabei de falar, a prefeitura disse uma obra e faz transversais. Lá perto do campo do Botafogo, uma parte é coberta e outra parte não é coberta. Mas uma das soluções é fazer ou subterrâneo ou cobrir. Mas como é muito lugar para fazer debaixo do chão, a solução para mim é fazer cobrindo ou faz tirões para fazer inteiro. Tipo aqui nessa vai cair sul e nessa vai cair limpo, para fazer esse tirão do inteiro. Bom, eu falo sobre o lixo na comunidade. O lixo ele não tem prós, só tem pontos. Por exemplo, polui não só o meio ambiente terrestre, como a água, favorecendo a ingestão dos esgotos e atrai animais como mosquito chikungunya da STG, a urina do rato, que causa leptospirose e mais. Bom, porque esse problema existe? Muitas vezes é por falta de consciência, por falta de lixos insuficientes e também por falta de responsabilidade das pessoas. Esses problemas, eles existem porque as pessoas jogam lixo sem ser dentro da lixeira, jogam na rua só por jogar mesmo. E essas pessoas, elas estão cometendo crime porque jogar lixo no chão pode atrair animais, esses animais podem comer e acabar morrendo por causa disso. Isso pode entupir as coisas, né, os lixos e só. E para ajudar a corrigir isso, a gente pode jogar o lixo na hora certa de coleta e também fazer campanhas de conscientização para as pessoas se conscientizarem. E etc. Outra coisa que eu queria falar, não sei se vocês sabem, mas aqui nessa imagem, aqui é o campo do Botafogo, lá de 2003, e aqui tem o campo do Casulo, o menino apresentaram ali. O seu campo, a pessoa joga bola com uma bola, né? A pessoa, quando eu era pequeno, eu me lembro que eu jogava lá no campo do Botafogo, a bola caía dentro do esgoto e alguém tinha que buscar. E a água, botar entrada, alguém pegava doença, todo tipo de coisa. Por isso que tampar é melhor ainda, né? E outra coisa que eu queria falar é sobre o projeto que nós temos na escola, que é um site de inteligência artificial, dicas, de como fazer tudo. Que é compostagem para jogar comida na rua, que é dicas para o lugar certo, vai ter um mapa lá, um mapa do Google Maps de locais onde você pode fazer o descarte corretamente. Do lixo que pode ser reutilizado em vez de jogar no solo. É isso para lá. Boa tarde, novamente a todos, né? O professor já finalizou o bloco de apresentações ou tem mais outro grupo? A escola do Januário já finalizou. Então, vocês estão percebendo que todas essas propostas que vocês trazem, essas problemáticas e essas soluções, elas se desenvolvem a partir da vivência de vocês. É aquilo que está no seu bairro, na sua rua, é um esgoto que está lá, posto na rua, e que assola justamente a sociedade.
E quem faz parte da sociedade são vocês. Então nada melhor do que começar de vocês a propor soluções que sejam compatíveis com a realidade de cada um. E aí, vou chamar a outra escola, pode vir, professor. Só me apresentar para vocês que não estavam aqui. Quem estava coordenando era o professor Iapoli, porém ele teve que dar uma saída agora. Eu sou o professor Gerson Brenner, sou professor do departamento. E aí estou mediando aqui para vocês esses blocos de apresentações. Eu vou passar a palavra para o professor de vocês. Boa tarde a todos. Queria dizer que para nós é um prazer estar aqui nesse momento importante, né? Também agradecer ao convite, né? A Escola ECAM tem realmente se importado muito, né, com a sociedade também, né? E através desse projeto a gente tem uma conscientização dos alunos, né? Dos jovens que estão concluindo o ensino médio. Hoje a gente trouxe duas turmas, né? Na verdade, uma turma de primeiro ano completa e alguns alunos concluintes da nossa escola. E a gente teve algum tempo, né, para produzir esses cartazes, né? E pensar no que a gente tem de problemas em relação à sociedade e soluções para poder resolvê-los. É muito interessante a gente pensar nisso, porque a gente ajuda a formar cidadãos conscientes, né, das suas responsabilidades, saber dos seus direitos e dos seus deveres. Então, podemos começar. Excelente. Se o professor quiser dar uma fala também. Não, perfeito. Eu já tinha falado no início, acho que as turmas apresentaram bem, né, os grupos. E agora o professor Marcos Vinícius pode colocar aqui o nosso. Então, podemos começar com o primeiro ano. O pessoal do primeiro ano lá vai pertinho, iniciando com o grupo de Lauane, pode ficar à vontade, pessoal. E professor Kelton? Pode ser? Grupo de Francine, Carlos. A gente vai apresentar um trabalho sobre o projeto Nós Propomos e a coleção primeiro A da Eu vou falar dos problemas e a professora vai falar das soluções. Meu grupo é formado por Carla, David, Ana Santana e eu, Francine. Problemas: falta de saneamento em alguns bairros. A solução para esse problema seria ampliar a rede de esgoto e consertar vagabundo. Pouca iluminação em ruas. Tipo, gente, eu moro no bairro Solidário e lá é muito escuro. E por isso tem pessoas que têm medo de ir lá, não ouvir falar. E eu acho que deveriam colocar mais luzes lá. Como o Francine disse, no bairro dela seria colocar mais luz, mas não só nesses bairros da Soledade que tem esse problema. Já vi também o João 23, Borges Preto, em algumas ruas. E a solução seria trocar lâmpadas e instalar mais postes com LED. Buracos e ruas, sim. Sim, gente, lá na Soledade tem vários, mas na rua principal, lá a rua já foi ajeitada há muito tempo. Porém, lá mais pro fundo tem duas que ainda não foram consertadas. Vários buracos e é muito ruim. A solução para esse problema seria fazer a operação tapa-buraco e recapamento. Entulho de lixo. Às vezes a coleta de lixo demora muito a passar, não só na Soledade, também em outros bairros. E por isso vários animais, porcos também, as pessoas que criam porcos soltam lá no bairro Soledade, que foi o que eu vi, né? Não sei se tem outros bairros isso. Eles espalham os lixos e tipo, fica, sabe aquela coisa feia? Eu acho que as pessoas deveriam colaborar em saber direito quando o carro do lixo vai passar para colocar o lixo lá, ou se não, passar mais coleta, né? Que é o centro. E a solução
seria criar pontos de coleta e fiscalizar o descarte irregular. Falta de área de lazer. Sim, gente, o mínimo que eles fazem é uma praça. E nessa praça muitas vezes não tem brinquedos bons para as crianças, muitas vezes eles se machucam, porque o mínimo que tem lá são ferros. E tipo assim, eu vejo em outras praças, sem ser na Soledade, que tem brinquedos, tem escorrega, tipo aquela da Paraíba, coisa que na Soledade não tem. A solução seria reformar praças e criar novos espaços com quadras e parques para as crianças brincarem. Transporte ruim em bairros afastados. Quando tem aqueles bairros lá que são mais esquecidos, é muito ruim de pegar alguma coisa para ir para o centro. As pessoas têm que pagar Uber e tem muita pessoa que não tem condição, mas precisa ir até o centro para fazer compras. E esse foi o fim, né? A solução seria aumentar horários de ônibus e melhorar as rotas de tráfego deles. Dessa vez agora a gente vai chamar o link do depoimento, certo? Chama, por favor. Boa tarde, a gente é do terceiro ano A, pertinho da ECAM. Meu nome é Joyce, Alisson, Raíssa, Graça, Clara e Guilherme. E a gente vai apresentar o projeto que nós propomos, que é os problemas e as soluções. Um dos nossos problemas é o saneamento básico. Como proposta de solução, podemos implementar um plano municipal de expansão de rede de esgoto e tratamento de água, priorizando os bairros mais afetados, buscar parcerias estaduais e federais para financiamento e garantir manutenção contínua. Bom, gente, a segunda problemática que nós vamos propor é o calçamento, a falta do calçamento, né? Eu moro na Barra Nova e na rua por trás da minha casa não é calçado. Então tem muita terra, muita areia, a gente sofre muito. Inclusive é cheio de rocha. Como não é calçado, enche a casa de poeira, enfim, tem muitos problemas, inclusive nos tempos de chuva. E o acesso fica muito ruim na rua. E também já teve uma vez que teve uma chuva muito forte e entrou muita água lá em casa. Então isso é uma problemática da falta de calçamento. E a nossa proposta foi criar um programa de pavimentação por etapas, começando pelas ruas de maior circulação e trechos com risco de erosão. Utilizar pisos, drenando quando possível para melhorar o escoamento da água. A terceira problemática é animais de rua, que seria campanhas de castração, vacinação e adoção responsável, junto à criação de um centro municipal de acolhimento temporário, atuar com ONGs e voluntários para ampliar o alcance, que justamente os animais de rua estão soltos. E aí, tipo, tem muita gente que não compreende aquilo, que eles não têm culpa de estar lá, na rua, e você tem muita gente que faz descaso, bate, às vezes até chega a matar o animal. Então, eu acho que seria uma boa o governo fazer alguma coisa em relação a isso, porque, tipo, eles não têm culpa de estar ali e seria uma boa opção, porque evitaria de acontecer mortes indesejadas, maus tratos também, e é isso. Obrigada. Oi.
Claudemir, Luiz Fabiano, pessoal do primeiro ano lá, das modernidades da apresentação, podem ficar à vontade. Boa tarde a todos. Nós vamos apresentar o trabalho sobre vamos apresentar nosso trabalho aqui. O grupo é composto por mim, Thiago, Luiz, Vitor e Kelson. Agora eu vou falar sobre um dos primeiros problemas agora. Primeiro, segurança pública, policiamento comunitário, tecnologia de vigilância e ações contra crimes digitais. Agora, um segundo problema, plano de desenvolvimento urbano inclusivo. Redução da segregação entre bairros, saneamento, ruas pavimentadas e áreas de lazer. Falar aqui sobre o terceiro problema, a regulação e a proteção digital. Fiscalização de serviços de manutenção de celulares, proteção de dados e campanhas educativas. O quarto problema, melhora na associação educativa. Reformas estruturais e agrupamento psicológico e oficina para reinserção social. E o quinto é desenvolvimento econômico local. Atração de empresas, incentivos ao turismo, economia criativa e geração de emprego. Boa tarde a todos. Passando o primeiro ano disciplina, a gente vai para meu nome é Gabriel. Áreas de risco de situações vulneráveis. Soluções. Construir casas em ambientes propícios para orientações. Segundo problema. Esgoto ao céu aberto. Segunda solução. Saneamento básico. Falar sobre o terceiro problema são as listas espalhadas pela rua. Como eu acho que praticamente todo mundo falou aí sobre um desses problemas, né? E acho que a solução deveria ser a coleta para a reciclagem. Vemos aí que a prefeitura gastou acho que mais de 1 milhão aí sobre essa questão do lixo, mas está tendo possibilidade, continua a mesma coisa. O quarto problema são as ruas sem sinalizações. Muito tempo assim, ver no centro, assim, algumas faixas de pedestre muito apagada, às vezes acontece muito acidente. E não só no centro, mas também nos bairros. Né? E o quinto problema são a falta de água nas residências. Ultimamente está tendo esse problema, né? Porque está querendo tirar por alguns dias a água. Tipo assim, sem água ninguém sobrevive, né? E a solução é tipo, a distribuição de forma igual para toda a população. Obrigado.
Boa tarde, gente. Boa tarde. A gente no primeiro A, certeza. A gente vai falar, eu, Taverson, Belim, José e Taverson. A gente vai falar sobre o lixão de Caicó. A referência, o lixo no meio da rua. Sobre o meio da rua, não jogar o lixo. E Caicó, os pais e a bicicleta de Caicó e o lixão de Caicó. E obrigado. E obrigado. Obrigado, muito bem. Pessoal, a gente identifica vários problemas, né, acontecendo, vocês perceberam isso, né? E a gente precisa, né, diante do poder público, fazer essa cobrança, né? Os jovens de hoje e amanhã estarão aí sendo cada vez mais atuantes, né, no mercado de trabalho, ajudando a nossa sociedade, ajudando a nossa cidade a melhorar, a progredir, a crescer, né? Então, momentos como esse nos ajudam a desenvolver uma maturidade, né? A gente precisa caminhar a passos largos, né, visando uma sociedade cada vez melhor. É importante que a educação ela continue trilhando, né, por esse caminho. Se a gente continuar assim, com certeza tudo vai dar certo, né? Aqui na nossa cidade e também a nível nacional, com certeza. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade e espero que todos fiquem bem. Tudo de bom para todos. Pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, chamar aqui Luan para dar uma fala. Luan é nosso bolsista aqui, Nós Propomos. Ele faz parte desse projeto, um projeto que iniciou lá em 2019 aqui na instituição. O projeto começou comigo, o nome era Cidade Educadora, e aí de Cidade Educadora se transformou-se em Nós Propomos. E como o professor bem disse, Nós Propomos diz respeito justamente a todas as perspectivas que vocês trouxeram aqui para a gente. Uma perspectiva de que nós estamos inseridos em uma cidade, em um espaço urbano, nesse sentido, que acontece diversas ocorrências, né? E aí vocês trouxeram dessas ocorrências esgoto a céu aberto, o lixão, trouxeram várias coisas da realidade de vocês. E é isso que importa. É isso que vocês percebem e que vocês precisam propor soluções. E por isso nós propomos. E o Nós Propomos começa da base. E a base que eu gostaria de tratar são vocês. São os educandos que estão ali em chão de sala com os professores
mediando o conhecimento e informando. Pessoal, é aqui, ó. É aqui que está a problemática da sociedade. É a falta de políticas públicas. É a falta de ações necessárias do Estado. É a falta de ações necessárias do governo para que comecem a surgir soluções. E aí, a base, como eu costumo dizer que são vocês que têm que mostrar que problemas são esses. Porque vocês estão inseridos no bairro, na rua, na cidade, seja onde for. E aí, vocês estão a par dessa realidade. E é aqui, na escola, na universidade, que a gente consegue transformar essa realidade. Então, vou passar aqui a fala para a Lua, vai dar as contribuições. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luan. É interessante pensar sobre o projeto que nós propomos. Por que esse projeto? Por que eu vou falar isso? Para quê? Eu não estou nem aí para isso. Mas, se vocês não estão nem aí para isso, os políticos vão estar e eles vão tomar ações que vocês não estão nem aí. Se sua rua não é pavimentada, se sua rua tem um esgoto céu aberto na frente da sua casa, se sua rua não tem pavimentação, não tem arborização, é tudo fruto de uma consequência política de nós calarmos enquanto os políticos fazem o que bem querem. Enquanto lá no centro está tudo bom, rua pavimentada, árvores cortadas, tem iluminação boa. Lá no seu bairro não tem nada. Por quê? Porque eu não estou nem aí. Então, se você não está nem aí, o político muito menos vai estar nem aí para você também. Ele só vai dar alguma coisa para você aí, quando for de 4 em 4 anos, que ele vai lá pegar o seu voto e acabou-se. Então, trazendo mais para essa pegada assim, um pouco mais de tentarmos ver o problema, é justamente isso. O projeto que nós propomos é propor alguma coisa daquele problema que você identificou em seu bairro. Então, com isso, que possamos ter uma visão um pouco mais crítica da sociedade e de nossa rua, do nosso bairro, do nosso lugar, em que a gente possamos reivindicar. Se você não reivindica, outros vão reivindicar em seu lugar. Quem muitas vezes reivindica é a classe média, aquele que tem o poder. Então, pavimenta aqui a minha rua, aqui, naquele bairro muito bom, aqui de Caicó, pavimenta a minha rua, me arborizar, me montar iluminação pública. Às vezes, porque naquele bairro bem rico, onde tem classe média, pessoas com dinheiro, porque sempre tem alguma coisa da prefeitura fazendo por lá. E porque lá no bairro pobre, onde na periferia não tem nada. Fruto disso. Nós não estamos nem aí, então pronto. Eles vão fazer aonde as pessoas estão reivindicando. Então isso é importante. Então não adianta depois reclamar e não saber onde está realmente o problema. Tem nós mesmos que não reivindicam nossos direitos e também nossos deveres em sociedade. Nossos deveres também em sociedade é também pressionar para que possamos ter, obviamente, políticas públicas desenvolvidas. É mais ou menos isso, eu queria trazer mais nesse lado, mais nessa síntese mesmo do que outros aspectos. E a geografia é isso, né, professor? A geografia quer passar para vocês, trazer para vocês esse raciocínio crítico, esse pensamento crítico, né? Então, gostaria de agradecer novamente a vocês, agradecer a Luana, a Igor aqui que está presente, aos professores das escolas aqui que veio hoje para cá, e que esses momentos sirvam de lição, de aprendizado, e que façam vocês refletirem, não só das risadas, porque as risadas faz parte da escola, faz parte do... Isso é normal, é natural chegar aqui e ficar nervoso, é natural do ser humano, né? do aluno, isso é natural. Mas percebam isso, saiam daqui com uma mente mais aberta no que tange essas questões que assolam a sociedade, que assolam o bairro de vocês, que assolam a rua de vocês. E chegou o professor Iaponi, mas só a título de agradecimento mesmo a vocês. Aí eu vou passar a falar para Iaponi para ele concluir aqui nossa tarde. Primeiro agradecer novamente a presença do Marcos Vinícius, do Dogivan, do pessoal da Fabiana, aprendi o nome, né? Coisa boa. Só não vou lembrar, não, lembrei a Adalgisa. Da Adalgisa, do Luan, do Gerson, do professor Gerson, dele aqui que eu só quero chamar de Diogo, é Igor. É até uma vergonha, do meu irmão, não lembrar o nome do meu irmão, meu Deus. E agradecer o pessoal dos usos. Qual que está aqui, nossa presença ilustre, que sentou nessas fileiras aqui do Geoprof, né? Isso. Então agradecer a todos aqui, o pessoal também que é aluno da graduação,
e principalmente a todos vocês que abrilhantaram essa tarde hoje, e a gente espera que o nosso PROCONVES continue rendendo muitos frutos, né? E o projeto continue em 2026, 2027, porque por um lado, embora a gente perceba que os problemas não são resolvidos facilmente, por outro, a gente tem a esperança que com vocês, que vão acabar levando esse país para frente aí nos próximos anos, nas próximas décadas, é que sejam os capazes de conseguir transformar essa realidade, trazendo as proposições que é o mote do nosso PROCONVES. Então, novamente, obrigado a todos. O pessoal da ECAM acompanha o professor Marcos, que vai estar retornando para a escola para o lanche agora, e o pessoal do São Januário, vamos para o outro.